Eu sou Raimundo. Cresci em um lugar onde as lendas e a vida real se confundem. E aos meus 6 anos de idade, eu já tinha visto coisas que muita gente prefere fingir que não existem. E o relato que vou lhe contar hoje é sobre o dia em que vi minha avó, depois que ela morreu. Tem gente que diz que quando a pessoa morre, ela vai embora de vez. Que vira pó, vira lembrança, vira saudade. Mas que o corpo some e a alma também. Eu acreditei nisso por muito tempo. Até aquela tarde de setembro, 3 dias depois do enterro da minha avó Sebastiana. Foi ali que eu descobri que existem despedidas que a morte não consegue levar. Era uma tarde pesada. Daquelas em que o sol some atrás das nuvens, mas o calor não vai embora. O ar parado, grosso, com cheiro de chuva que teima em não cair. Eu estava sentado na beira do porto da nossa casa, com os pés balançando sobre a água barrenta do rio. A água estava escura naquele dia, marrom escura, quase preta, refletindo o céu carregado. O rio estava calmo, sem correnteza, como se também estivesse de luto. As estacas do porto rangiam de vez em quando, um gemido baixo que parecia vir de dentro da madeira velha. Tinha um cheiro de lodo, de folha podre, de vida e morte misturadas naquela água que nunca parava de passar. Minha mãe tinha ido para a roça. Meu pai estava no meio do rio, puxando rede. Meus irmãos mais velhos tinham ido junto. E eu fiquei, porque eu era o caçula, o pequenininho que ainda não podia ir longe. A casa estava em silêncio, um silêncio diferente. Não era aquele silêncio de paz, daqueles que a gente sente quando está sozinho, mas tranquilo. Era um silêncio de ausência, como se alguma coisa tivesse sido arrancada dali e deixado um buraco no ar. Porque 3 dias antes, a gente tinha enterrado minha avó Sebastiana, debaixo da mangueira grande, perto da igreja da comunidade. Eu lembro do cheiro. Cheiro de barro molhado misturado com fumaça de lenha que ainda subia do fogão apagado. Lembro do som. O rio batendo devagar nas estacas do porto. O canto de um bem-te-vi lá longe, insistente, como se estivesse chamando alguém que nunca respondia. E o rangido da rede vazia na varanda, balançando sozinha com o vento que nem existia. Tinha também aquele som do mato, aquele zunido constante de inseto, de vida pequena se movendo entre as folhas. E de vez em quando, o estalo de um galho seco caindo, o suspiro da casa de madeira acomodando seu peso. Tudo parecia amplificado naquele silêncio, como se o mundo inteiro estivesse prestando atenção. Eu estava sozinho, mas não por muito tempo. Minha avó Sebastiana era uma mulher pequenininha, magrinha, com a pele escura e enrugada que nem casca de árvore velha. As mãos dela eram ossudas, com veias saltadas, marcadas pelo trabalho de uma vida inteira. Dedos compridos e tortos, deformados pela idade e pela lida na roça, mas ainda fortes. Mãos que sabiam fazer de tudo. Ela usava sempre um vestido de chita desbotado, com flores apagadas pelo tempo e pelo sol. As flores que um dia deviam ter sido vermelhas, agora eram cor de rosa pálido, quase branco. O vestido tinha remendos nas barras, costurados à mão com linha grossa. E um terço pendurado no pescoço. Aquele terço de sementes pretas, gasto de tanto ser rezado. As contas brilhavam de tão lisas, polidas pelos dedos dela ao longo de décadas de ave-marias. Ela não falava muito, mas quando falava, a gente ouvia, porque as palavras dela vinham devagar, mastigadas, pensadas, como se cada uma pesasse. Ela tinha o costume de fazer pausas longas no meio das frases, olhando para o vazio,
como se estivesse consultando alguma coisa que só ela podia ver. E depois continuava, sempre sabendo exatamente o que queria dizer. A voz dela era rouca, cansada, mas firme, nunca trêmula. Mesmo quando ela já estava muito velha, muito doente, a voz continuava firme, como se fosse a última coisa que ela se recusava a entregar para a velhice. Ela me criou junto com minha mãe, porque minha mãe era nova demais quando eu nasci. Tinha 15 anos. Ainda era quase menina. E meu pai vivia no rio, puxando rede, pescando, levando peixe para vender na cidade. Ele passava mais tempo fora do que dentro. E minha avó é quem segurava as pontas. Era ela quem me ninava quando eu chorava de noite. Eu lembro da sensação de estar no colo dela, pequeno, apertado contra o peito magro, ouvindo o coração dela batendo devagar, constante, como um tambor distante. Ela cantava baixinho, aquelas cantigas antigas que ninguém mais canta. Cantigas que ela tinha aprendido com a mãe dela, que tinha aprendido com a avó dela, e assim por diante, voltando no tempo até chegar em algum lugar que a gente nem sabe mais onde fica. Era ela quem me dava banho no rio de manhã cedo. Ela descia comigo pela escada do porto, segurando minha mão, e me colocava na água ainda morna do amanhecer. Ensaboava meu cabelo com sabão de coco, esfregava minhas costas, minhas orelhas, meus pés. E depois me enxaguava, jogando água com a cuia, rindo quando eu reclamava que estava fria. Era ela quem me ensinava as coisas, como descascar mandioca sem cortar o dedo, como acender fogo sem usar querosene, como saber quando a chuva vinha, como respeitar o rio, como ouvir a mata, como entender os sinais. E era ela quem contava as histórias. Ah, as histórias da minha avó. Ela contava de noite, depois da janta, quando a lamparina estava acesa e as sombras dançavam nas paredes de palha. Ela se sentava na rede, eu me aconchegava ao lado dela e ela começava. Histórias de bichos que viravam gente. Do boto cor-de-rosa que se transformava em homem bonito e seduzia as moças na beira do rio. Da cobra grande que vivia no fundo das águas e causava as corredeiras mais perigosas. Do curupira que protegia a mata e castigava os caçadores gananciosos. Histórias de rios que engoliam canoas. De redemoinhos que apareciam do nada e puxavam tudo para o fundo. De correntezas que mudavam de lugar só para enganar os pescadores desavisados. Histórias de luzes que dançavam na mata. Luzes que pareciam lanternas, que chamavam as pessoas pelo nome, que conduziam para o fundo da floresta e deixavam perdidas para sempre. Minha avó chamava essas luzes de Mãe do Mato ou Fogo Corredor e dizia que nunca, jamais, a gente devia seguir uma luz na floresta à noite. E histórias de almas. Almas penadas que ficavam presas entre o céu e a terra. Almas de gente que tinha morrido com raiva, com mágoa, com dívida. Almas que assombravam os lugares onde tinham vivido, que pediam orações, que buscavam descanso. Eu cresci ouvindo aquilo tudo e acreditando, porque na minha casa, no meu mundo, aquilo não era lenda. Aquilo era real. Tão real quanto o rio, quanto a mata, quanto a chuva. E minha avó sempre terminava as histórias dizendo a mesma coisa. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos são separados por uma cortina fininha, Raimundinho. Tão fina que às vezes, quando o vento bate certo, a cortina abre. E aí a gente pode ver o que está do outro lado. Eu nunca entendi direito o que ela queria dizer. Até aquele dia. Minha avó adoeceu rápido. Foi numa tarde de agosto.
Ela estava ajudando minha mãe a descascar mandioca no giral do quintal. De repente, ela parou, largou a faca, levou a mão à testa e disse: "Tô sentindo uma tontura." Minha mãe se levantou na hora, segurou o braço dela, perguntou se estava tudo bem. Minha avó disse que sim, que era só um mal-estar que ia passar, mas não passou. No dia seguinte, ela amanheceu deitada na rede, suando frio, tremendo, com os olhos fundos e a respiração pesada. Minha mãe tentou dar chá. Chá de hortelã, de capim-santo, de erva cidreira. Nada adiantou. A febre subia. O corpo tremia. E minha avó começou a murchar. Foi aí que chamaram o senhor Antônio, que era o curador da comunidade. Um homem velho, magro, com o cabelo todo branco e os olhos claros que pareciam enxergar além do que estava ali. Ele veio, examinou minha avó, tocou na testa dela, segurou o pulso dela, olhou fundo nos olhos dela. E então ele fez a reza. Aquela reza comprida, sussurrada, que a gente não entende as palavras, mas sente o peso. Ele passou ramos de folha de vassourinha no corpo dela, de cima a baixo, tirando o que ele chamava de mal-olhado ou quebranto. Deu garrafada, aquele remédio feito de ervas curtidas em cachaça, amargo, forte, que ardia na garganta. Mas nada adiantou. Minha avó continuou murchando, ficando mais leve, a pele esticada nos ossos, os olhos cada vez mais fundos, a respiração cada vez mais difícil, como se ela estivesse se despedindo do corpo aos poucos, pedaço por pedaço. Minha mãe não saía de perto. Meu pai voltava do Rio e ia direto ver ela. Meus irmãos ficavam quietos, assustados, sem saber o que fazer. E eu ficava sentado num canto, olhando, sentindo algo se quebrar dentro de mim. Porque eu sabia. Eu não tinha palavras para aquilo, mas eu sabia. Minha avó estava indo embora. Eu lembro dela me chamando na última noite. A voz dela estava fraquinha, quase sumindo. Mas ela fez força e sussurrou meu nome. Raimundinho. Eu me aproximei da rede. Ela estava deitada de lado, encolhida, com um lençol fino cobrindo o corpo. Ela estendeu a mão e eu segurei. A mão dela estava fria, seca, pesada, como se já não pertencesse mais a este mundo. Ela me olhou com aqueles olhos fundos e disse: "Você é diferente, meu neto. Você vê o que os outros não veem. Você escuta o que os outros não escutam. Não tenha medo disso. É dom. É bênção. Eu não entendi. Eu era só uma criança. Eu só sabia que minha avó estava indo embora e eu não queria que ela fosse. Vó, a senhora vai melhorar?" Eu perguntei com a voz tremendo. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas cheio de carinho. Os lábios rachados, os dentes amarelados, mas o sorriso verdadeiro, cheio de amor. "Eu vou sim, meu filho, só que não aqui. Eu vou melhorar lá." E ela apontou para cima, para o teto de palha. Mas eu sabia que ela não estava apontando para o teto. Ela estava apontando para outro lugar. "Mas a senhora vai voltar?" Eu insisti, as lágrimas começando a descer. "Eu vou, Raimundinho. De um jeito ou de outro, eu vou, porque eu não vou te deixar sozinho. Eu prometo." E ela apertou minha mão, com uma força que eu não sabia que ela ainda tinha. E então soltou. Naquela madrugada, minha avó morreu. Foi perto das 4 da manhã. Minha mãe estava ao lado dela, meu pai também. Eles tinham passado a noite acordados, vigiando, esperando. E de repente, minha avó abriu os olhos, bem abertos, como se tivesse visto alguma coisa, e sorriu. Um sorriso largo, feliz, como se alguém que ela amava tivesse acabado de entrar pela porta. E então,
Ela soltou o último suspiro, devagar, suave, como quem deita depois de um dia longo de trabalho. E foi. O silêncio que veio depois foi o mais pesado que eu já senti na vida. O velório foi simples, do jeito que as coisas sempre foram na nossa comunidade. Sem luxo, sem pompa, mas com respeito, com amor. Seu Chico, o carpinteiro, fez o caixão. Madeira de angelim, lisa, encerada. Simples, mas bonita. Minha mãe forrou o fundo com um pano branco. Colocou um travesseiro pequeno debaixo da cabeça da minha avó. E a vestiu com o vestido de chita que ela sempre usava. O terço foi colocado entre os dedos dela. As mãos cruzadas sobre o peito. O rosto tranquilo, sereno, como se ela estivesse apenas dormindo. Acenderam velas ao redor do caixão. 4 velas grandes, uma em cada canto. A luz amarela dançava nas paredes, criando sombras que se moviam devagar. As pessoas começaram a chegar. A comunidade inteira. Vizinhos, parentes, amigos, conhecidos. Todo mundo vinha para se despedir. Traziam flores do mato, ramos de folha, palavras de conforto. E começaram a rezar. A reza de corpo presente. Aquela cantoria antiga, triste, bonita. Eu vi uma cruz no meio do mar. Ó minha mãe, me leve de lá. As vozes se misturavam, subindo e descendo, criando uma melodia que parecia vir de outro tempo. Eu fiquei sentado num canto, olhando o caixão, olhando as pessoas, sem conseguir entender direito o que estava acontecendo. Minha cabeça estava confusa. Meu peito estava apertado. Eu queria chorar, mas as lágrimas não saíam, como se tivessem secado por dentro. O velório durou a noite toda. As pessoas se revezavam na reza. Algumas saíam para fumar um cigarro de palha ou tomar um café na cozinha. Outras ficavam firmes, cantando sem parar. E quando o sol nasceu, no dia seguinte, veio a hora de enterrar. Meu pai e meus tios pegaram o caixão nos ombros. Seguimos em procissão até a igreja da comunidade. Não era longe, uns 15 minutos de caminhada, mas pareceu uma eternidade. O padre da cidade tinha vindo fazer a missa de corpo presente, mas a missa foi curta, porque minha avó não era de frescura, e o padre sabia disso. Depois da missa, seguimos para o cemitério, um pedaço de terra ao lado da igreja, cercado por uma cerca de madeira velha. Tinha algumas cruzes de madeira, algumas lápides simples e no canto a mangueira grande. Foi ali que cavaram a cova, debaixo da mangueira, porque minha avó sempre dizia que queria ser enterrada na sombra. Para não passar calor, ela brincava. E todo mundo levava a sério. A cova estava pronta, funda, escura, cheirando a terra úmida. Meu pai e meus tios desceram o caixão com cordas. Devagar, com cuidado, como se minha avó ainda pudesse sentir. E então começaram a jogar a terra. Foi nesse momento que as lágrimas vieram. Não só minhas, de todo mundo. O som da terra caindo em cima da madeira era o som mais definitivo, mais final que eu já tinha ouvido. Era o som da despedida, do nunca mais. Quando a cova estava coberta, colocaram uma cruz de madeira na cabeceira. Uma cruz simples, feita pelo seu Chico, com o nome da minha avó gravado à faca. Sebastiana Maria dos Santos, 1881-1956. Não tinha mais nada. Não precisava. As pessoas foram embora devagar, voltando para suas casas, para suas vidas. Minha família ficou mais um pouco. Minha mãe chorava baixinho. Meu pai olhava para a cova com os olhos vermelhos. Meus irmãos estavam mudos. E eu fiquei olhando aquela terra fresca, aquela cruz de madeira, e senti uma coisa estranha no peito.
como se alguma coisa tivesse se rompido dentro de mim. Como se uma corda que me prendia à minha avó tivesse sido cortada. Mas eu não sabia ainda que a corda não tinha sido cortada. Ela só tinha mudado de forma. Os 3 dias depois do enterro foram os mais estranhos da minha vida até aquele momento. A casa estava diferente, mais fria, mais vazia. Como se a alma dela tivesse levado embora a vida que havia ali. A rede onde ela dormia estava vazia, balançando sozinha. O canto onde ela sempre se sentava para descascar mandioca estava vazio. O lugar à mesa onde ela comia estava vazio. Tudo estava vazio. Minha mãe não conseguia parar de chorar. Ela tentava esconder, virava o rosto, limpava as lágrimas com as costas da mão. Mas eu via, eu sabia. Meu pai ficava mais tempo no rio. Saía antes do sol nascer. Voltava quando já estava escuro. Como se não quisesse ficar em casa, onde a ausência da minha avó era grande demais para caber. Meus irmãos ficavam quietos. Faziam suas tarefas sem reclamar, sem brincar, sem fazer barulho. Como se o mundo tivesse perdido a cor. E eu não sabia o que fazer com aquela dor. Porque era uma dor diferente. Não era uma dor que doía no corpo. Era uma dor que doía na alma. Uma dor que não tinha remédio, não tinha garrafada, não tinha reza que tirasse. Eu passei aqueles dias andando pela casa que nem alma penada. Olhando os lugares onde minha avó costumava estar. Tocando nas coisas dela. O vestido de chita que minha mãe tinha guardado. O terço que estava dentro de uma lata. A cuia que ela usava para tomar água. O banco onde ela se sentava na varanda. Tudo tinha o cheiro dela. Aquele cheiro de sabão de coco misturado com fumaça de lenha e folha de alfavaca. Um cheiro que me fazia lembrar dela tão forte que parecia que ela ainda estava ali. Até que chegou aquela tarde. A tarde do 3º dia. A tarde em que tudo mudou. Eu estava sentado na beira do porto, olhando o rio, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Tentando entender por que as pessoas morriam. Por que as pessoas que a gente amava tinham que ir embora. Por que a vida era assim. O rio estava escuro. O céu estava carregado. Aquele calor pesado que não sai do ar. Eu balançava as pernas sobre a água, olhando os redemoinhos pequenos que se formavam ali embaixo. E de repente, eu senti. Senti antes de ver. Um arrepio subiu pela minha espinha. Um arrepio que não era de frio, era de presença. Aquela sensação de quando alguém está te observando, mas você ainda não virou para olhar. Aquele peso no ar, aquele silêncio que não é vazio, é cheio. E aí eu virei. E ela estava lá, minha avó Sebastiana, em pé na varanda da casa me olhando, com o vestido de chita, com o terço no pescoço, com o mesmo jeito, a mesma postura, como se nunca tivesse ido embora. Meu coração disparou, saltou dentro do peito como um peixe fora d'água. Minha respiração travou, minha garganta fechou. Eu não consegui me mexer, não consegui gritar, não consegui fazer nada além de olhar. Ela não estava transparente como os fantasmas das histórias que ela mesma contava. Ela não estava flutuando. Ela não tinha aquela aparência de coisa de outro mundo. Ela estava sólida, real, como se tivesse voltado do enterro, sacudido a terra da roupa e subido na varanda para descansar. Mas havia algo diferente. A luz ao redor dela era diferente. Era mais suave, mais dourada. Como se ela estivesse iluminada por um sol que só batia nela e em mais ninguém. Uma luz que não vinha de cima, nem de lado, mas de dentro dela mesma. E ela sorriu.
aquele mesmo sorriso cansado e cheio de carinho da última noite. Os lábios se curvando devagar, os olhos se fechando um pouco, formando aquelas ruguinhas no canto. O sorriso que eu tinha visto 1000 vezes. O sorriso que eu achava que nunca mais ia ver. Eu tentei falar, mas minha voz não saiu. Minha garganta estava fechada. Meu corpo inteiro estava tenso, preso entre o medo e a vontade de correr até ela. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som nos meus ouvidos. Será que eu estava ficando louco? Será que a saudade tinha me feito ver coisas? Será que eu estava sonhando acordado? Mas não. Ela estava ali. Real. Tão real quanto o rio, quanto as estacas do porto, quanto o céu carregado acima de mim. E foi aí que ela falou. Não com a boca. Eu não vi os lábios dela se mexendo. Mas eu ouvi, dentro da minha cabeça, como se a voz dela tivesse sido colocada diretamente nos meus pensamentos. Clara, próxima, como se ela estivesse sussurrando no meu ouvido. Raimundinho, não tenha medo. A voz era dela, suave, calma, conhecida. A mesma voz que me ninava, que me contava histórias, que me chamava para jantar. Vó, eu consegui sussurrar, a voz falhando, tremendo. Ela acenou com a cabeça, devagar, confirmando, e continuou falando sem falar. Eu vim me despedir direito, meu neto, porque no outro dia, quando eu fui, você estava assustado demais. E eu não queria que você ficasse com medo de mim. Eu não queria que você se lembrasse de mim com medo. As lágrimas desceram no meu rosto, quentes, grossas, rápidas. Eu não conseguia segurá-las. Elas vinham sozinhas, sem pedir licença, lavando meu rosto, limpando a dor que estava acumulada dentro de mim. A senhora tá bem, vó? Eu perguntei, engasgado. Ela sorriu mais largo. E a luz ao redor dela pareceu aumentar, como se a felicidade dela irradiasse. Eu tô sim, meu filho. Eu tô mais leve do que nunca. Não dói mais nada. Não pesa mais nada. Não tem mais cansaço, não tem mais febre, não tem mais dor. Eu tô em paz. Eu engoli seco. Meu peito estava apertado, mas ao mesmo tempo aliviado. Porque ver ela ali, inteira, sem dor, sem sofrimento, era como se um peso tivesse saído de dentro de mim. Como se parte da minha culpa, da minha tristeza, tivesse se dissolvido. Mas eu vou sentir saudade, eu disse, a voz falhando. E eu também, meu neto, e eu também. Mas saudade não é ruim. Saudade é amor que fica. É lembrança que não apodrece. Saudade é a prova de que a gente amou de verdade. Você vai sentir, e tá tudo bem. Porque eu vou estar sempre por perto. Não do jeito que eu tô agora, mas de outros jeitos. No vento que balança a rede, na água que bate no porto, no cheiro de lenha no fogão, no canto do bem-te-vi de manhã. Eu vou estar. Ela deu um passo para a frente, e mesmo sem descer da varanda, pareceu que ela ficou mais perto, como se a distância entre nós tivesse diminuído sem ela se mexer. E tem outra coisa, Raimundinho. Você é especial. Você sempre foi. Desde que nasceu, eu sabia. Você consegue ver o que os outros não veem, ouvir o que os outros não ouvem, sentir o que os outros não sentem. Não deixe ninguém te dizer que isso é errado. Não deixe ninguém te fazer ter medo disso. Isso é dom. E você vai precisar dele. Mas por que, vó? Por que eu? Eu perguntei, confuso, assustado. Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para mim com aqueles olhos cheios de sabedoria. Olhos que tinham visto décadas de vida, de morte, de mistério. E então ela disse: porque você vai ajudar muita gente, meu filho.
Você vai ser ponte entre os que ficam e os que vão, entre os que sofrem e os que precisam de paz, entre este mundo e o outro. Você vai entender isso quando crescer. Você vai ver. E quando a hora chegar, você vai saber o que fazer. Eu não sabia o que dizer. Eu era só uma criança. Eu não entendia nada daquilo. Ponte entre mundos, ajudar gente. Como? Mas eu sentia que era verdade. Sentia que havia algo dentro de mim que era diferente. Algo que eu ainda não sabia nomear, mas que estava lá, esperando. E então ela começou a se afastar. Não andando, não virando as costas, apenas se afastando, como se estivesse sendo puxada para trás por uma força invisível. A luz ao redor dela começou a ficar mais fraca. O corpo dela começou a perder a nitidez. Vó, não vai embora, por favor! Eu gritei, levantando, estendendo a mão. Ela levantou a mão também. Um gesto de calma, de despedida, de amor. Eu preciso ir, meu neto, mas eu vou estar sempre com você. Sempre. Quando você sentir o vento no rosto, sou eu. Quando você ouvir o rio à noite, sou eu. Quando você tiver medo e sentir uma coragem vindo de algum lugar, sou eu. E quando for sua hora, lá na frente, bem longe ainda, eu vou estar te esperando do outro lado, eu prometo. E então ela desapareceu. Não sumiu de repente. Não deu um estalo e sumiu. Foi se apagando, como uma vela que vai morrendo devagar. A luz dourada foi sumindo. A imagem dela foi ficando mais fraca, mais transparente, até que não havia mais nada. Só a varanda vazia e o rangido da rede ao vento. Eu fiquei ali parado, no porto, com as lágrimas escorrendo, com o coração aos pedaços, mas com algo diferente dentro de mim, algo que não estava ali antes. Paz. Eu fiquei ali parado por quanto tempo, eu não sei dizer. Podia ter sido 5 minutos, podia ter sido 1 hora. O tempo tinha parado. Ou eu é que tinha saído dele. Eu olhava para a varanda, olhava para o rio, olhava para minhas mãos tremendo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eu tinha visto minha avó. Eu tinha visto. Ela tinha falado comigo. Ela tinha dito que estava bem, que estava em paz, que ia estar sempre por perto. Isso era real? Ou eu tinha ficado louco de tristeza? Mas não, não podia ser loucura. Tinha sido real demais. A luz, o sorriso, a voz, tudo tinha sido real demais para ser invenção da minha cabeça. Devagar, muito devagar, eu voltei para dentro de casa. Minhas pernas tremiam. Meu corpo inteiro tremia, como se eu tivesse levado um susto grande e ainda não tivesse se recuperado. Sentei na beira da rede e fiquei ali, quieto, tentando colocar ordem nos pensamentos. A casa estava silenciosa, só o barulho do rio lá fora, o canto dos pássaros, o vento nas palhas do teto. Eu olhei para a rede vazia da minha avó, para o banco onde ela se sentava, para o canto onde ela guardava suas coisas. E pela primeira vez, desde que ela tinha morrido, eu não senti aquele vazio pesado. Eu senti presença, como se ela realmente estivesse ali. Não de corpo, mas de outra forma. Uma forma que eu não sabia explicar, mas que eu sentia. Quando minha mãe voltou da roça, horas depois, eu não contei nada. Ela entrou pela porta cansada, com o rosto ainda marcado pela tristeza, carregando o cesto de mandioca. Olhou para mim e perguntou: "Tá tudo bem, Raimundinho?" Eu acenei com a cabeça e menti. "Tá, mãe," porque eu sabia que ela não ia acreditar. Ou pior, ia ficar com medo. Ia achar que eu estava vendo coisas que não existiam. Ia achar que a tristeza
tinha mexido com a minha cabeça. Ia me levar no curador. Ia fazer reza em mim. Não, aquilo era meu. Era um segredo entre mim e minha avó, e eu ia guardar. Meu pai chegou quando já estava escurecendo. Amarrou a canoa no porto, subiu com o peixe do dia, limpou na beira do rio e entrou para jantar. Ele estava mais calado que o normal. O luto ainda pesava nele também. Naquela noite, quando fui dormir, eu senti o cheiro de minha avó. Aquele cheiro de sabão de coco misturado com fumaça de lenha e folha de alfavaca. Eu olhei em volta, procurando de onde vinha, mas não havia nada. Apenas o cheiro. Forte, presente, impossível de ignorar. E foi aí que eu entendi de verdade. Ela não tinha ido embora. Não completamente. Ela tinha apenas mudado de forma, de presença. Mas ela ainda estava ali e ia continuar estando. Eu deitei na rede, fechei os olhos e pela primeira vez em 3 dias eu dormi tranquilo, porque eu sabia que ela estava por perto, cuidando, protegendo, como sempre fez. Nos dias e semanas que se seguiram, outras coisas começaram a acontecer. Pequenas coisas, sutis, mas impossíveis de ignorar. A rede da varanda balançava sozinha, sempre no mesmo horário. No fim da tarde, perto das 5 horas, quando minha avó costumava se deitar para descansar depois da lida do dia. Eu via de longe a rede se mexendo, devagar, como se alguém estivesse nela. Mas não havia ninguém. No começo, minha mãe também percebeu. Olhava para a rede com os olhos arregalados, assustada, mas não dizia nada. Acho que ela tinha medo de falar e tornar aquilo mais real. Então, ela apenas desviava o olhar e continuava o que estava fazendo. O terço dela, que minha mãe tinha guardado dentro de uma lata velha de biscoito, apareceu em cima da mesa da cozinha. Ninguém tinha mexido naquela lata. Ninguém tinha tirado o terço. Mas lá estava ele. As contas pretas, gastas, em cima da mesa, como se alguém tivesse colocado ali de propósito. Minha mãe viu, ficou pálida, pegou o terço com as mãos tremendo e guardou de novo. Não falou nada, mas eu vi o medo nos olhos dela. No dia seguinte, o terço estava em cima da mesa de novo. Foi aí que minha mãe entendeu e deixou ele lá, em cima da mesa, onde minha avó sempre deixava quando ia fazer comida. Teve uma tarde em que eu estava sozinho em casa. Todo mundo tinha saído. Minha mãe na roça, meu pai no rio, meus irmãos ajudando na canoa. Eu fiquei porque estava com dor de barriga. Estava deitado na rede quando ouvi os passos. Passos na varanda. Passos que eu conhecia. Aquele jeito de andar arrastado, devagar, de quem já era velha e cansada. O rangido das tábuas de madeira sob o peso dos pés descalços. Eu me levantei de um pulo. Corri até a porta. Olhei para a varanda. Não havia nada, mas eu tinha ouvido, claro como o dia, os passos, o rangido da madeira. E então eu percebi. Era ela, andando pela casa, como sempre fazia, checando se estava tudo certo, se as panelas estavam no lugar, se o fogo não tinha apagado, se as crianças estavam bem. Ela estava cuidando da casa, mesmo depois de morta. E teve uma noite que eu nunca vou esquecer. Eu acordei no meio da madrugada, não sei porquê, apenas acordei. Abri os olhos na escuridão da casa. A lamparina tinha apagado. Só tinha a luz da lua entrando pelas frestas das paredes de palha. E eu ouvi a voz dela, cantando, baixinho. Aquela cantiga que ela sempre cantava para eu dormir. Tutu Marambá, não venha mais cá, que o pai do menino te manda matar. A voz vinha da varanda, suave, distante, mas clara. Eu me levantei devagar,
com o coração batendo forte, mas não de medo, de expectativa. Eu fui até a porta, abri devagar para não fazer barulho, e olhei, e lá estava ela. Não do jeito que eu tinha visto naquele dia no porto. Dessa vez ela era diferente. Era como uma sombra, uma silhueta, sentada na rede, balançando devagar, cantando. A luz da lua passava através dela, como se ela fosse feita de fumaça ou de névoa, mas estava ali, real, presente. Eu fiquei parado, olhando, ouvindo a cantiga, aquela cantiga antiga que me acompanhava desde que eu nasci. E dessa vez eu não tive medo, eu apenas agradeci, mentalmente, no silêncio da noite. Agradeci por ela estar ali, por ela não ter me abandonado completamente, por ela continuar cuidando de mim. E então a cantiga parou, a sombra sumiu, como se tivesse sido soprada pelo vento. E eu voltei para a rede e dormi a noite toda sem acordar. O sono mais profundo e tranquilo que eu tinha dormido desde que ela tinha partido. Conforme os meses foram passando, eu fui entendendo melhor o que minha avó tinha dito. Sobre eu ser diferente. Sobre eu ter um dom. Porque não era só ela que eu via. Comecei a perceber outras coisas, outras presenças. Teve uma vez que eu estava voltando da casa de um amigo, já no fim da tarde, quase escurecendo. Eu estava passando pela beira da mata quando vi uma luz pequena, azulada, flutuando entre as árvores. Eu lembrei das histórias da minha avó, as luzes que chamavam as pessoas pelo nome, as luzes que levavam para o fundo da mata e deixavam perdidas. E eu parei, fiquei olhando a luz e esperei. A luz se aproximou, devagar, flutuando. E então eu ouvi um sussurro que parecia vir de muito longe, mas estava perto. Raimundo, vem, vem! Mas não era a voz da minha avó. Era outra voz. Uma voz que eu não conhecia. Uma voz que me dava arrepios. E eu lembrei das palavras da minha avó. Não deixe ninguém te fazer ter medo. Isso é dom. Então, eu respirei fundo e disse em voz alta: eu não vou. Seja quem for você, eu não vou. Pode ir embora. A luz parou. Ficou ali, suspensa no ar, como se estivesse me avaliando. E então, devagar, foi embora. Sumiu na mata. E eu voltei para casa. Rápido, mas não correndo de medo. Apenas tomando cuidado. Teve outra vez que eu estava pescando com meu pai, já tarde da noite. A gente estava no meio do rio, na canoa, puxando rede. E de repente, eu vi uma mulher na água. Ou melhor, na superfície da água. Como se estivesse deitada sobre ela. Com os cabelos longos espalhados, os olhos abertos, me olhando. Meu pai não viu nada. Continuou puxando a rede, concentrado. Mas eu vi. E ela sorriu para mim. Um sorriso triste, melancólico. E então, afundou. Sumiu nas águas escuras. Eu não contei para meu pai, mas eu soube depois que naquele mesmo trecho do rio, anos antes, uma mulher tinha se afogado. Ela tinha pulado na água para salvar o filho e não tinha conseguido voltar. As duas tinham morrido, mãe e filho, e diziam que ela ainda aparecia por lá, procurando o menino, procurando paz. E aos poucos eu fui aceitando. Que eu via coisas, que eu sentia coisas, que havia um mundo invisível ao redor do mundo visível, e que eu, por algum motivo que eu ainda não entendia completamente, conseguia transitar entre os dois. E minha avó continuava aparecendo. Não sempre, mas de vez em quando, nos momentos em que eu mais precisava. Teve uma vez que eu estava chorando. Eu tinha levado uma surra do meu pai por ter quebrado uma canoa sem querer. E eu estava deitado na rede, com as costas ardendo,
com o coração partido, sentindo que ninguém me entendia. E de repente, eu senti a mão dela na minha testa, fresca, suave, acariciando meu cabelo como ela sempre fazia quando eu era pequeno. Eu abri os olhos, não havia ninguém ali, mas eu sentia a mão, o toque, o carinho. E então eu ouvi a voz dela na minha cabeça. Passa, meu filho, tudo passa, a dor passa, a tristeza passa e você vai ficar bem. E eu acreditei, e ficou mais fácil suportar. Passaram-se muitos anos desde aquele dia no porto. Muitos anos desde que eu vi minha avó pela primeira vez depois que ela morreu. Eu cresci, virei homem, tive minha própria família, meus próprios filhos e agora meus próprios netos. E ao longo de todos esses anos, eu aprendi o que minha avó queria dizer. Sobre eu ser ponte, sobre eu ter um dom, porque ao longo da minha vida, outras pessoas vieram me procurar. Pessoas que tinham perdido alguém, pessoas que precisavam de uma palavra, de um consolo, de uma confirmação de que seus mortos estavam em paz. E eu conseguia dar isso para elas. Não sempre, não com todo mundo, mas às vezes eu via, eu sentia, eu ouvia e eu passava a mensagem. E vi tantas pessoas encontrarem paz através disso. Vi tantas lágrimas sendo enxugadas, tantos corações sendo aliviados. E eu entendi que aquilo que eu carregava não era maldição, era bênção. Minha avó sabia, ela sempre soube, e ela veio me dizer isso naquele dia, para que eu não tivesse medo, para que eu aceitasse, para que eu usasse aquilo para o bem. E eu fiz. Ela ainda aparece. Não mais do jeito que aparecia antes. Agora é mais sutil. Um cheiro, uma sensação, uma certeza repentina no meio do peito. Mas eu sei que é ela. Sempre sei. E eu não tenho mais medo da morte. Porque eu vi. Eu vi que existe algo depois. Eu vi que o amor não morre. Eu vi que as pessoas que a gente ama continuam. De outras formas, em outros planos. Mas continuam. A morte não é o fim. É só uma passagem. E do outro lado, tem gente esperando. Gente que a gente ama. Gente que nos ama. E quando chegar a minha hora, e eu sei que vai chegar porque chega para todo mundo, eu não vou ter medo. Porque eu sei que do outro lado, ela vai estar lá. Minha avó Sebastiana, com o vestido de chita, com o terço no pescoço, com o sorriso cansado, mas cheio de carinho, me esperando. E aí, finalmente, eu vou poder abraçá-la de novo, de verdade, sem despedidas, sem saudades, apenas amor. Foi ali, naquele porto, naquela tarde de setembro, quando eu tinha apenas 6 anos, que eu descobri que existem despedidas que a morte não consegue levar. E que o amor verdadeiro, esse não morre nunca. Ele fica, ele permanece, ele se transforma. Mas ele não vai embora. Nunca. E se você quiser, outro dia eu conto outras histórias que eu vivi. Porque aqui, onde eu cresci, as lendas e a vida real se confundem. E eu vi coisas que muita gente prefere fingir que não existem. Mas que existem, oh, se existem.